Boa noite, a paz do Senhor. Sou o presbítero Alex Gregório, da Assembleia de Deus. E eu quero estar gravando uma série de vídeos, comentários, para estar evangelizando, edificando a sua vida, uma mensagem de ânimo, de alegria, uma mensagem de vitória, porque nossos tempos são muito difíceis e sabemos que tem vários tipos de palavras por aí, como tem vários tipos de igreja. A gente sabe que tem uma dificuldade teológica, uma dificuldade de se ouvir uma palavra pura e genuína de Deus. Nós sabemos que dentro da igreja tem tudo, mas acaba não tendo Deus, que nós falamos e dizemos que pregamos na nossa Bíblia para aquele que precisa e que necessita. Porque há algumas igrejas que não aceitam cura, e Deus curava. Tem outras igrejas que não aceitam milagre, não aceitam falar em línguas, não aceitam batismo com o Espírito Santo e muitas outras coisas. Então, se Jesus fazia isso tudo, se Jesus tirava o sofrimento do povo, se Jesus trazia alegria para o povo, como não pode Jesus completo na sua essência habitar dentro dessas igrejas? Nossos dogmas, nossas doutrinas, nós mutilamos Jesus por partes e ficamos com a que mais nos interessa. Mas eu quero, através de palavras simples, palavras no nosso cotidiano, que possa entender de um jovem de 7 anos até uma senhora de 70, 80 anos, de alguém que estudou, de alguém que de repente não estudou, mas que possa entender com essas simples palavras como é importante nós termos Deus na nossa vida, e é Ele que nos suple e que nos sustenta. Então, nessa noite, eu queria estar aqui compartilhando com vocês um salmo de número 88. Um salmo interessante. Sabemos que o saltério tem 150 salmos e são salmos maravilhosos. Um salmo de júbilos, de conquistas, de vitórias, de alegrias, alguns de tristezas, outros de confiança, outros de júbilo, outros espirituais. Mas o importante de todos os salmos é que ele fala, de uma certa forma, como os salmos de Davi, da natureza humana, do que, como expressamos, como nos relacionamos, nos declaramos e derramamos para Deus. E o Salmo de número 88 é um dos que destaca, de uma certa forma, sofrimento. E parece ser algo contraditório, mas muito interessante. Porque esse homem, chamado Emã, israelita, que compôs esse salmo, ele do começo ao fim fala de dor, fala de sofrimento. E se nós formos analisar, ele era um homem culto, um homem inteligente. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30, vai falar que ele era um dos mais sábios e inteligentes na época de Davi e de Salomão. Então indica que, além da sua sabedoria e inteligência, ele era um levita, ele era um compositor, um cantor, ele tinha posses, tinha fama, tinha tudo que um ser humano poderia querer. Mas, infelizmente, no salmo dele ele revela que a alma dele necessitava de alguma coisa. Vamos ler aqui alguns versículos, são 17 ao todo, mas vamos ler só alguns para a gente tentar compreender como não adianta ter tudo. Hoje o que se prega, o que se fala é a gente ser materialista e ter tudo, mas não é isso, é ter Deus no nosso coração. Em Mateus fala: vem vocês que estão sobrecarregados e joguem sobre mim seu jugo e leve o meu, que é muito mais leve. Então, venha com ânsia, com coisas pesadas, com a tristeza, com coisas que te afetou no passado, seja choro, seja dor, problemas sentimentais, jogue em cima de Jesus, que você vai ser aliviado, em nome de Jesus. Então vamos estar lendo aqui alguns versículos. O Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a mim minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias
e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os excluí a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Uma das técnicas de guerra naquela época, que os soldados feridos, que não tinha mais jeito, não podia ser carregado, que era apenas um morto, poderia ser desfalcar ao regimento, poderia ser mais fácil de ser abatido, largavam-se essas pessoas dentre os mortos. Por mais que ele estivesse vivo e gritando, mas com a perna amputada, um braço, alguma coisa mortalmente ferido, ele era largado ali para acabar de morrer. Então ele se sentia dessa maneira. Agora imagine, está indo na casa do Senhor, está louvando, está cantando, está compondo e se sentir morto, largado, só esperando falecer naquele momento. Muitas das vezes nós se sentimos assim. São palavras que nos entristecem, são gestos que nos desanimam, são a palavra que não demonstra o verdadeiro conteúdo de Deus, o amor dele para nossas vidas. E na nossa humanidade, a nossa descendência decaída de Adão, de qual nos dificulta um pouco de relacionarmos com Deus, de preferirmos a nossa vontade, a nossa carne, nossos desejos, que não são ilícitos, que nos afastam de Deus, mas mesmo assim, nesse momento de decadência, de tristeza mais profunda, ele ainda aqui nos últimos versículos que eu li, ele sabia que Deus poderia salvá-lo, Deus poderia agir na vida dele, e clamava desde o primeiro versículo a esse último, de dia e de noite. Não tenha medo, não desanime, clame a Deus, grite em voz alta, ou então gema na sua alma, mas peça a Deus, e ele vai estar te socorrendo e te dando a vitória, porque ele deu a vida dele na cruz do Calvário para levar as maiores dores e sofrimentos, para nos dar a sua bênção, a sua vida sobre a nossa, em nome de Jesus. Se você gostar desse vídeo, clique aí, dê um joinha e vamos estar compartilhando muito mais coisas para a nossa edificação. Graça e paz.